Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? O pastor, na verdade, já me apresentou, né? Preciso colocar essa água aqui. Ah, sim, obrigado. Já me apresentou, né? Meu nome é Cláudio. Para quem não sabe, né? Cláudio Albino Cantuária. Mas eu não gosto muito do Albino, então a maioria me conhece como Cláudio Cantuária só, né? Como disse o pastor, nós estamos servindo a Deus ali na Igreja Batista Unida. Eu sou casado, para quem não me conhece, com uma linda mulher chamada Lucivânia. Linda mesmo, viu? Quem conhece pode comprovar isso, né? Eu não mereço tanto. Deus é bom demais, né? E nós temos 2 filhinhos, né? Praticamente bebês ainda. Temos o Murilo, que entrou aqui na salinha. Para vocês verem como o Murilo é lindo, parece com a mãe. Ele tem 2 anos e 6 meses, e nós temos também o Danilo, que já não é tão lindo assim, porque ele parece com o pai, né? Mas é uma graça também, né? Ele tem 6 meses. E hoje ela não veio, né? Aliás, ela veio bem poucas vezes aqui, mas hoje ela está com o compromisso de conduzir a adoração lá na igreja, né? E nós estamos um pouco desfalcados, tem alguns componentes da equipe que estão viajando, então ela precisava estar lá. Então deixei ela lá com o bebê e trouxe o outro para cá, né? Para que a obra de Deus possa dar continuidade lá também. Bom, sem mais delongas, né? Já me apresentando então, já apresentado, eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler o verso 4 ao verso 9. Quem aqui ainda não me conhecia, só para ter uma ideia? Acho que todos já conheciam, né? Não conhecia? Ok, prazer conhecê-los então. O casal, né? Não lembro de vocês. Ok, prazer conhecê-los. Deus abençoe. Fred, Sandra e Fred, né? Deus abençoe. Prazer estar com vocês. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 ao verso 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, verso 4 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Quero repetir aqui a leitura do verso 6 que diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Ou mas o crescimento quem dá é o Senhor, como está aí em algumas versões. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, primeiramente, ó Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Deus. Glorificamos ao Senhor por muitos motivos. Primeiro porque Tu és Deus, Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus tremendo, soberano, mas também Deus amoroso, cheio de graça, e é através da Tua graça que nós somos alcançados e salvos. E por isso te louvamos, porque apesar da Tua grandeza e glória, o Senhor olha para cada ser humano, cada um de nós, de forma particular e especial, e nos ama, nos restaura, nos transforma, nos salva. Obrigado, Deus, obrigado por tão grande salvação, obrigado por Teu amor, pela Tua graça, obrigado, ó Deus, por mais esse dia, pelo fôlego de vida, pela condição de estarmos aqui neste local, ó Deus, para Te adorar,
para te engrandecer. Muitos gostariam de estar aqui hoje, ó Deus, mas sabemos que não podem. Alguns estão acamados, outros estão hospitalizados, outros estão encarcerados, outros estão encarcerados pelo maligno e não têm forças para vir. Mas nós, o Senhor, nos deu o privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, te adorar e também ser instrumento do Senhor para alcançar essas vidas que não podem estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E agora, Deus, novamente louvamos pelo privilégio de poder ouvir o Senhor falar conosco. Fala, Senhor, com a Tua igreja nesta noite, que a palavra a ser ministrada aqui venha edificar a Tua igreja, venha edificar esta obra, venha fortalecer os irmãos, ó Deus, para que eles possam continuar firmes, caminhando com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Fala conosco pela Tua palavra e somente por ela. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito bem. Um texto aqui que nós acabamos de ler, muito conhecido, né? É interessante mencionarmos aqui um pouquinho o contexto, antes de explanarmos, né? Aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, né? Corinto era uma cidade que ficava na Grécia, uma cidade também que tinha jogos, né? Lá aconteciam os jogos istmicos. Em Atenas aconteciam os Jogos Olímpicos. Em Corinto, os Jogos Istmicos. E era de 2 em 2 anos, né, que aconteciam esses jogos. Uma cidade muito próspera, uma cidade muito boa, muito grande, uma cidade portuária, mas uma cidade também cheia de problemas, né, como toda grande cidade tem. Principalmente por ser uma cidade portuária e por estar no contexto ali grego, né? É uma cidade, infelizmente, que estava mergulhada, né, na promiscuidade. Por ser cidade portuária, ali muitos marujos, né, acabavam se prostituindo, né? E tinha muita oferta de prostituição, inclusive nas religiões pagãs que eram praticadas ali. É em meio a esse contexto, né, que aqui é então plantada a igreja de Corinto, que foi plantada por Paulo e da qual ele tenta preservar, né, ministrando a ela através da carta, inúmeros ensinamentos. E agora que logo nessa primeira carta, como se não bastasse todo o contexto à volta desta igreja, de religiões pagãs, de promiscuidade, inclusive nessas religiões pagãs, né, os cultos eles eram orgias sexuais. Os sacerdotes, na verdade, eram sacerdotisas que no seu ato de culto se prostituíam para adorar os seus deuses. Era uma situação muito lastimável, né, a que essa igreja estava inserida. E, apesar desse contexto bem difícil, né, onde a igreja deveria se unir e lutar contra as trevas, né, infelizmente, Paulo começa a escrever essa carta aqui, logo se deparando com um problema de divisão ali. Os irmãos estavam divididos, né? Uns diziam, eu sou de Paulo, porque foi ele que começou essa igreja. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, que foi quem deu continuidade. Ah, não, eu não sou nenhum dos dois, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. Então tinha esses segmentos ali, né? Muitos problemas aconteceram, litígio entre irmãos, muitos outros pecados apareceram aqui, tendo então uma clara visão de que, infelizmente, os irmãos ali precisavam se santificar mais, se corrigir, e por isso então Paulo escreve esta carta, uma outra carta também, tentando ali corrigir essa igreja para que ela não se perca, preservar esse grupo, preservar esse ministério que Paulo começou, preservar essa congregação. Então Paulo está escrevendo principalmente com o objetivo de doutrinar, disciplinar aquela igreja e fundamentá-la na palavra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. E aqui no verso 3, Paulo ainda está tratando essa questão da divisão, né? E ele aqui já no verso 4, que foi onde nós começamos a ler, ele menciona novamente, né, o que as pessoas estão dizendo ali, né? Pois
Um diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo. E aí, então, ele faz a pergunta, né? A pergunta que já se responde a si mesma, né? Aquela pergunta que já vem com resposta, né? E a pergunta é, não estão sendo mundanos esses irmãos? Então, é a pergunta com resposta. Sim, estão sendo mundanos. Não estão dizendo que pertence a Jesus Cristo, a Deus, mas a um homem ou a outro. Então, com base nesse texto, em toda essa palavra aqui, no finalzinho do texto que nós lemos, nós temos aí no verso 9, Paulo dizendo, né, o que na verdade a igreja é, para já quebrar toda essa divisão que existe ali, né? E no verso 9, então, Paulo diz, pois nós somos cooperadores de Deus, se referindo a ele, a Apolo, ou a qualquer outro líder que passar por ali. Somos cooperadores de Deus, estamos aqui para cooperar com a obra de Deus, para cooperar com o serviço do Senhor. E vocês, a igreja no caso, são lavoura de Deus. São lavoura de Deus. Ele ainda fala, né, sobre o edifício de Deus, mas aí ele começa a explanar sobre o edifício do verso 10 em diante. Até o verso 9, ele aplica, né, esse seu ensinamento dizendo, vocês são lavoura. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês são uma plantação do jardim de Deus, né? E aqueles que os lideram, né? Pastor Antônio, pastor Cláudio, pastor Cícero, que já passou por aqui, pastor Aparecido Roberto, que já foi pastor da Unida, dentre outros, né? Quem são esses? Os cooperadores de Deus, aqueles que estão a serviço de Deus para cuidar desse jardim, né? Para cuidar dessa plantação, né? Para regar cada árvore, para que cada árvore se torne uma árvore frutífera, florida, né, para ter beleza, mas também frutífera. Então, somos instrumentos, né, do serviço de Deus, cooperadores de Deus. E nessa noite, nós queremos explanar um pouquinho essa figura bíblica, né, que Paulo usa para se referir à igreja local, né, e aqui é bem uma figura para a igreja local também, tá? Vamos aqui separar de uma coisa importante. Paulo não está falando aqui da igreja no seu sentido universal. O que é a igreja universal? A igreja de todos os salvos, em todos os lugares, em todos os tempos. Não, ele não está falando desta igreja, a igreja que compõe todos os crentes, né? Todos aqueles salvos por Jesus, mas ele está falando da igreja numa localidade. Ou seja, no caso ali, a igreja de Corinto. No caso aqui, a igreja em Parque Flamengo. Então, Paulo aplica tudo o que ele disse ali àquela igreja, nós vamos aplicar tudo isso a nós aqui hoje, como igreja local, nesse bairro, nessa cidade, como congregação que aqui se estabelece. Mas por que falar sobre a lavoura de Deus? Porque esta é a figura bíblica que trata quase precisamente o momento vivido aqui, ou o momento que vocês vão viver, que esta igreja vai viver. Logo, logo vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, sendo assim, nós vamos pensar no seguinte tema, né? Já que somos uma lavoura, já que somos uma plantação, já que os pastores, seus líderes, são os cooperadores de Deus, os agricultores, né? Nós vamos pensar então no seguinte tema, refletindo sobre a lavoura de Deus. Amém? Vamos falar juntos? Refletindo sobre a lavoura de Deus. Agora só os irmãos. Refletindo sobre a lavoura de Deus. Muito bem. Vamos refletir um pouquinho então sobre a lavoura de Deus. Antes de explanar, uma afirmação importante, que está muito clara no texto, e que é o centro do texto, que é o assunto principal do texto, que é aonde o texto vai chegar. E eu não vou falar no final, eu falo antes. Eu gosto de fazer o apelo antes, não no fim. Então eu já vou apelar para você agora, né? Para você entender, né? O que você precisa compreender nessa noite, quando estudarmos esse texto aqui. Você precisa entender que o crescimento da lavoura depende de quem? Só o pastor Antônio que entendeu o texto?
O crescimento da lavoura depende de quem? De Deus, né? O meu gesto aqui te ajuda, né? De Deus. E nós temos alguns elementos, né, envolvidos na lavoura que cresce, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada elemento aqui que o texto apresenta. E são 3, tá? Para não perder o costume, são 3. Às vezes a gente fala de 4, de 2, mas a maioria das vezes são 3, né? Pastor Batista é um problema, né? Só mensagem com 3 pontos. Eu tento variar, mas às vezes acabo ficando em 3 mesmo, não tem jeito. Para entender então sobre o crescimento da lavoura, para entender qual é o papel de cada um nesse crescimento, e para entender que realmente o crescimento da lavoura depende de Deus, nós vamos então aqui explanar esses 3 elementos que envolvem a lavoura, tá? E qual é o primeiro elemento da lavoura? Sem ser redundante, mas sendo simplista, o primeiro elemento da lavoura é a própria lavoura. É a própria lavoura, que nós lemos aqui no verso 9, né? Vocês são a lavoura de Deus. Então, quem vocês são? A lavoura, né? É a plantação, o plantio, aquilo que foi cultivado, é a igreja local, é esta congregação aqui, nesta localidade, neste bairro, Congregação Batista em Parque Flamengo. É a igreja local. Interessante que esta é a primeira figura bíblica, né, que é usada nas epístolas para se referir a uma igreja. Existem várias figuras bíblicas que são usadas para a gente tentar entender o que é uma igreja, né? Então, nós vamos ver que a igreja, além de edifício, que está aqui no texto também, nós vamos ler em algumas outras passagens, que a igreja é a noiva de Cristo, o próprio Paulo escrevendo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, mas a primeira figura apresentada nas epístolas, por ordem cronológica, é esta, né? A figura da lavoura. A primeira figura, então, que Paulo usa para descrever as igrejas locais. Paulo escrevendo, então, afirma, vós sois a lavoura de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a lavoura. Como que é a lavoura, né? Interessante, você sabe que no nosso país tem, por exemplo, né, grandes plantações, principalmente de grãos, né? Soja, milho. Nós somos, se não me falha a memória, o 3º ou 4º maior produtor de grãos no mundo, né? Inclusive nós usamos até também os grãos para fazer também, os grãos não, a cana, né, para fazer etanol. Então temos grandes plantações de grãos, de cana, de laranja. Enfim, nós somos um grande produtor rural. Sim, mas sabemos também que nem todas as plantações que existem no nosso país são grandes. Nós temos também alguns pequenos agricultores, né? E sabemos que existe agricultura familiar, né? Existe também até aqueles que plantam uma hortinha no fundo do quintal, né? Então tem vários tipos ou tamanhos de lavoura. Então a lavoura ela pode ser pequena ou grande, né? Eu, por exemplo, moro em apartamento, né? E eu não tenho onde plantar ali, né? Mas minha esposa plantou num vasinho assim, algumas coisinhas ali, né? Cebolinha, chá. E ela plantou até uns capim para o gato comer também. Que eles precisam de vez em quando comer um capim, né? Para pôr as bolinhas de pelo para fora. Tem isso também, né? Então, olha só, né? Tem lavoura de todo tamanho. Pequenininhas, grandiosas, né? Muito grandiosas. Nelas podem ser cultivadas as mais variadas plantas, né? Então aqui nós temos vários tipos de plantas aqui, né? Que apresentam várias características diferentes. Primeiro, cada um é diferente do outro, fisicamente falando, mas também existem diferenças de pensamento sobre inúmeras coisas. E também na igreja, pensando um pouquinho na figura do corpo, cada um faz uma coisa diferente, né? Não é todo mundo que faz a mesma coisa. Então, uns cantam, outros pregam, outros ensinam, outros ficam na recepção, outros ficam no som, né? Outros evangelizam, outros recebem, são os hospitaleiros. Enfim, planta para tudo quanto é finalidade, né? Quando a gente planta lá o chazinho, né, no meu caso lá, no vasinho, né? Então tem o chá de boldo, tem o chá de capim santo, né?
e cidreira, e aí vai. Cada um para uma coisa. Então, cada plantinha tem a sua finalidade. Temos as nossas diferenças aí. Então, numa lavoura, podemos ter muitas plantas bem parecidas, mas também podemos ter variedade, né? Principalmente se for um jardim doméstico, né? Pequeno, onde a família quer plantar várias coisas para o seu próprio uso. Sim, temos várias plantas ali. Interessante que no meio do jardim sempre tem também a erva daninha, né? Todo jardim tem. Né? No nosso caso aí, nós somos acostumados a identificar fácil, né? E quando é só uma erva daninha, que a gente facilmente identifica, a gente arranca, né? Mas na igreja não é assim não, viu? Porque na igreja, a principal erva daninha que cresce, usando aqui outra figura bíblica, é o joio. É o joio. Só que o joio, ele se parece com o trigo. Então, se a sua plantação é trigo, você não vai conseguir saber o que é trigo mesmo, o que é joio. Então, se você arrancar, você está correndo o risco de arrancar o trigo, em vez de arrancar o joio. Ou o trigo junto com o joio. Então, não é nosso papel arrancar. Na verdade, deixa crescer junto. Deus é quem dá o crescimento e quem faz a colheita. E quando ele faz a colheita, ele separa o joio do trigo. O trigo vai para onde? Para o seu celeiro. Né? E o joio vai para onde? Hã? É lançado fora, né? Queimado, né? O joio vai para o fogo e o trigo para o celeiro do Senhor. Olha que alegria, né? Se você é da plantação de Deus, se você faz parte da lavoura de Deus, se você não é joio, mas é trigo, você vai ser levado para o celeiro. Né? Vai estar com o Senhor. Né? Vai ser abençoado de estar ao lado de Deus. Mas se você está brincando de ser crente, está aqui no meio não para servir, mas para causar confusão, está aqui para ser o do contra, né? Ser aquele negativista que dá, tudo que vai se fazer não vai dar certo, né? Aquele que pensa negativo o tempo todo, né? Ah, vamos fazer a festa do milho. Ah, não, dá muito trabalho, milho. Oxi, trabalheira, pastor. Não, não. Tá bom, então vamos fazer a do hot dog. Ah, hot dog não dá dinheiro, é muito barato. Então, do contra. Né? Do contra. Essa pessoa aí, talvez, não podemos julgar, nem arrancar, mas talvez ela seja o joio. Mas que você seja trigo na lavoura de Deus. Amém? Infelizmente, tem o joio também. Agora, uma coisa que é interessante das lavouras, né? Pela lavoura pode passar vários trabalhadores. Vários trabalhadores. Os agricultores mudam. O tipo de cultivo também. Mas a lavoura sempre fica. Sempre fica. E pode acabar se não for cuidada por um bom lavrador. Então, sim, a lavoura, ela permanece, né? Mas ela tem que ser bem cuidada. Senão o mato toma conta, ou o joio, né? Toma conta e tudo é destruído. Né? Vêm os animais e ali podem devorar o que foi plantado. Aqui fazendo uma alusão a Satanás, que pode nos seduzir, nos devorar, né? Pois ele anda bramando como leão, buscando a quem tragar. Então aqui o alerta, né? Sim, existe as lavouras e existe os agricultores. E os agricultores, que são os cooperadores, podem mudar, mas a lavoura deve permanecer. Né? E os agricultores que estão ali na lavoura devem exercer excelente serviço, o melhor possível, né? Entregando a sua vida nos cuidados pela lavoura. Sim, esse é o papel daqueles que cuidam da plantação de Deus, daqueles que lideram a plantação do Senhor. Muito bem. Essa então é a lavoura, que precisa ser bem cuidada por um bom lavrador, senão pode correr o risco de acabar. Bom, esse é o primeiro elemento, a lavoura, que é o que está no verso 9 aqui, né? Vós sois a lavoura de Deus. Agora, eu quero falar do segundo elemento. Deixa eu
ficar aqui atento ao relógio, que eu não posso passar do horário em respeito a vocês. E eu também estou com a minha esposa lá, com o bebê, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com o horário. Vamos para o segundo elemento. Já falamos então do primeiro elemento, que é a lavoura. Então tem um segundo elemento aqui na história, já mencionado, mas vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Lembrando que o crescimento da lavoura depende de Deus. Depende só do lavrador? Não. O lavrador é aquele a quem Deus chamou para cuidar da lavoura. Porque o lavrador, irmãos, ele pode até se esforçar muito, né, para a lavoura crescer. Mas se não tiver chuva, não tiver sol, se o solo não for bom, se ele não tiver todos os elementos necessários, né, o adubo, né, se ele não tiver condições de obter esses elementos, o que pode acontecer? Infelizmente, a lavoura pode não crescer, não tendo todos os elementos que ela precisa. Então, nem tudo depende do lavrador. Mas o segundo elemento é exatamente esse, o lavrador. Verso 4 ao verso 5, relembrando aí o que Paulo está dizendo, né? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, não estão sendo mudanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do qual vocês vieram ao quê? Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E o verso 6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, olha aqui no verso 6, né? Paulo fala, eu plantei. Então, eu plantei e Apolo regou. Mas o crescimento, quem deu é o Senhor. Então, esse elemento que nós vamos citar aqui, o segundo, é o lavrador. No caso aqui no texto, o primeiro aqui no caso dessa igreja foi quem? Quem foi o primeiro lavrador dessa igreja? Paulo. E o segundo? Apolo. Está bem claro, né? Cooperadores de Deus, né? Homens que foram chamados por Deus para plantar aquela igreja, para regar, para cuidar do jardim, para cuidar da terra, para colocar adubo, né? Enfim, preservar esse jardim. Este é o agricultor, aquele que planta, o semeador, e muito mais do que isso, o cultivador, aquele que vai cultivar toda aquela plantação. No texto, esses elementos são Paulo e Apolo. São pessoas que fazem um trabalho muito árduo, porém gratificante, tendo recompensa o fruto daquilo que foi plantado. Veja bem, né, o lavrador, ele pode até plantar para enviar, né? Depois, o fruto dessa plantação para suprir outros lugares, né? Mas ele também come do fruto do seu trabalho. Não é verdade? Se você planta laranja no seu quintal, certamente você vai comer laranja. Se for muito laranja que você planta, certamente você vai vender também e enviar, né, para outros locais para atender aí a demanda. Bom, eu gosto de pensar nessa situação, porque nós estamos aqui cuidando desse jardim. E sabe uma coisa, que você está servindo a Deus aqui nesta igreja local, nesse jardim. Mas pode ser que os frutos desta igreja vão muito além desse contexto aqui, né? O Senhor pode levantar aqui algumas árvores tão frutíferas que precisam dar frutos em outros lugares também, né? Missionários, pastores. E aqui fica um pensamento muito importante, para quando chegar essa realidade aqui, quando nesse jardim tiver uma árvore que se destacar e que tem potencial, a igreja deve investir nessa árvore, para que essa árvore dê muitos frutos. Só que saiba de uma coisa, essa árvore nem sempre será da igreja local, ela pode ser enviada para dar frutos em outro local. Então eu estou falando aqui de pessoas vocacionadas, né, que a gente envia para o seminário, para se preparar. E tem igreja que envia pastor para o seminário, mas envia porque ela quer a pessoa ali. Só que a gente tem que pensar no reino dos céus, no reino como um todo, não só na nossa igreja local. E por mais que às vezes seja doloroso, poxa, investimos 4, 5 anos na vida desse irmão e agora ele vai embora. É assim.
Nós investimos nas pessoas pensando no reino de Deus, né? A igreja não pode olhar só para o seu umbigo. É o reino como um todo. E se por acaso não temos essa pessoa ainda, né, a nossa oração não é só por esta igreja, mas pelo reino dos céus. A nossa oferta foi colocada aqui sobre missões, né? Não é só para essa igreja, é para o reino, é para o evangelho se propagar, para o evangelho avançar. Então, os frutos da nossa lavoura podem ir muito além da nossa igreja local. E nós temos que ter esse pensamento aberto, não um pensamento fechado, né? Eu mesmo tive dificuldade na minha passagem pelo seminário, porque a igreja me segurava, né? Não queria deixar eu sair, não. Me segurava, né? E foi uma coisa equivocada isso aí, né? Mas Deus, no momento certo, Ele disse, não, agora chegou a hora, né? E a gente precisa saber disso, né? Quando a igreja investir na vida de alguém, um missionário, um futuro pastor, uma missionária, um educador cristão, um músico, né? Às vezes não precisa ser também nessas áreas, né? Quando a igreja envia uma pessoa para aprender um curso de som, né? Audiovisual, um irmão para estudar música, tudo isso é investimento no reino. Nem sempre essa pessoa vai ficar aqui, né? Se Deus vai chamar para uma outra obra, temos que liberar, né? É assim que funciona. E aí, quem é que trabalha para que esses talentos, ou para que os dons dessas pessoas aflorem, tentando levá-las a perceber a dimensão e o potencial que ela tem como servo de Deus, como planta na nossa lavoura? É o agricultor, é o lavrador. Ele é quem equipa, ou quem prepara essas pessoas. Ele é uma espécie de treinador. Ele é a pessoa exatamente que faz isso, que dá os instrumentos e a oportunidade também dessa árvore dar frutos, brilhar, enfim, florescer. São trabalhadores pacientes. O lavrador tem que esperar pelo fruto. Às vezes, como disse, o lavrador, ele usufrui do fruto que plantou. Às vezes não, às vezes é para o reino, né? Sim, é para o reino. Outras vezes, essa pessoa é muito útil na igreja local também. Mas temos que deixar claro que quando estamos cultivando, e aí existem vários tipos de cultivos, né? Várias plantas. Irmãos, vamos pensar. Tem planta, cada planta tem seu tempo, né? Para dar o fruto, para florescer, né? Cada uma tem um tempo. Então não é o nosso tempo. É o tempo de cada uma conforme Deus determinou. Então, às vezes, há uma certa cobrança, né, em relação aos pastores sobre os frutos. Mas não é ele que dá o fruto, quem dá é o Senhor. E também, ele tem que ser um paciente agricultor e cultivador, né, esperando a hora certa daquele fruto aparecer. E às vezes ele nem vê, né. Lembre-se de Moisés, né, que prometeu, que foi chamado por Deus para levar o povo à terra prometida, e ele nem entrou lá, só viu. Ele não viu o fruto do seu trabalho completo. Aliás, não vivenciou o fruto do seu trabalho completo, ele só viu. Vai ser lá que eles vão chegar, mas ele não pôs os pés. E o que dizer, por exemplo, de Jeremias, conhecido como profeta chorão? Esse Jeremias é interessante, porque Jeremias pregou, né? Pregou, e nenhuma alma se converteu. Não se converteu ninguém. Qual era a pregação de Jeremias? Era uma pregação dura. Ele disse que Deus mandou ele dizer. Ele disse assim para o povo de Israel: vocês serão levados cativos para a Babilônia. Não, mas a gente quer que você pregue que Deus vai nos salvar. Não, mas Deus está mandando dizer que vocês vão ser levados cativos. Não, mas a gente quer ser salvo. Quem aceita essa mensagem? Ninguém. Vocês vão padecer, vão ser escravo. Quem aceita essa mensagem? Ninguém. É claro que ela ficou ressoando no coração dos remanescentes, né, que vieram depois. Mas ninguém levantou a mão. Eu, cativo? Tá doido? Estou lá
contar uma experiência aqui. Estou lá na PIB São João, igreja grande, tudo estruturado, organizado. Você vai para o Jardim Munira, pé da serra, frio, bairro carente, rua barro, né? Não adiantava lustrar as botas, que ia ficar sujo. E se você fosse entrar para evangelizar nas comunidades e no bairro ali, podia ir com uma roupa mais surrada, porque você ia sair sujo de pó, né? Se não de lama, quando o carro passasse um carro e jogasse em você. É para lá que eu vou te mandar. É para lá. Ah, não, essa mensagem eu não aceito, não. Se o senhor quiser que eu sirva aqui, eu me mandar para uma igreja maior, eu vou. Agora, lá para o Jardim Munira, quantos membros tem lá mesmo? Ah, tem uns 10. Não, tem 15, mas que é fiel é só uns 10. Aí quando você vai lá e vê, fiel mesmo é só 5. É para lá que eu vou te mandar. Essa foi minha experiência, irmãos. Desculpa aqui compartilhar. Experiência de início de ministério. Vai para o Jardim Munira. A igreja mandou. Não, não vou não. Não, é você que vai. Isso não tem outro, é só você mesmo. A igreja estava sem pastor, seminarista formado, o líder de lá saiu, a igreja estava sem pastor. Aqui tem liderança, lá não tem, você vai. Tá bom, eu vou. Se é essa a vontade de Deus, eu vou. E fui, e foi uma bênção na minha vida, servir a Deus ali. Temos que ter essa percepção, né? Para onde Deus vai nos mandar e dizer sim para Deus, no tempo dele, as coisas vão florescer e o fruto vai aparecer. O lavrador tem que esperar pelo fruto. Tiago 5,7 fala disso, não precisa abrir. Tá? Tiago 5,7 fala que nós temos que esperar o fruto. Se quiser anotar aí, ler depois na sua casa, leia. O lavrador também não tem capacidade de fazer a semente germinar sozinha. Isso depende exclusivamente, né, dos mistérios de Deus, né? É uma coisa tremenda, né? Já viu aquela experiênciazinha do feijão no algodão? Quem fez isso na escola quando era criança? Quem não fez, faz, né? O feijãozinho no algodão, só para você lembrar, né? O milagre ali acontecendo, né? Do nada, aquela semente morrer e sair dali um galinho, primeiro branquinho, esverdeado, e depois, né, aquela planta. Então, é o milagre que Deus faz acontecer. A semente lançada na terra, nas mais diversas terras, né, germinarem. O que o semeador faz? Lança a semente. Né? Mas quem faz a semente brotar? É o Espírito, né, que convence, o Espírito Santo de Deus. Deus é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem que convence. Não sou eu que convenço. Um certo irmão uma vez me procurou e falou assim: pastor, eu estou indo embora da igreja. Por que você está indo embora por quê, irmão? Ah, pastor, porque eu estou aqui há muito tempo indo com a minha esposa, ela não é crente, ela não se converteu. Mas porque o irmão vai embora da igreja por causa disso, você tem que continuar para... Não, pastor, você já pregou tantas vezes aqui, ela não se converteu. Ah, se o irmão estava esperando isso de mim, então não está certo ir embora. Porque eu não converto ninguém. Não sou eu que salvo ninguém. Quem salva é Deus. Né? Quem convence é o Espírito Santo. Ainda vamos ver se a pessoa vai dar ouvido ao Espírito Santo. Tem mais essa ainda. Tem o coração duro, não posso fazer nada. O irmão foi embora. Acho que a esposa dele não se converteu até hoje, que permanece com o coração duro. Infelizmente. Então, olha só. Né? Nem tudo depende do lavrador, mas de Deus. Mas vamos para o último elemento. Já falamos da lavoura, já falamos do lavrador, e agora vamos falar do terceiro elemento aqui da lavoura, que poderia ser o primeiro, né? Mas só está na ordem aqui porque eu vou falar dele por último. Mas ele é o elemento principal da lavoura. Esse elemento é Deus. Ele é o principal personagem no milagre da natureza, né? No milagre da criação, no milagre da vida. Ele é o principal. Ele é que fez tudo e que faz tudo frutificar e florescer. Deus está aqui no texto, no verso 6 ao 9, ele se apresenta dizendo, né, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega
tem um só propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus. E também edifício de Deus. Então Deus é quem mais aparece aqui no texto. E os cooperadores, os agricultores, instrumento deles. Mas a importância de Deus na história é o que faz a diferença. O texto deixa claro que não importa quem trabalhou naquela obra. O crescimento veio de Deus. O crescimento vem de Deus. Não importa se Paulo plantou ou Apolo regou. O fator decisivo é que Deus é quem dá o crescimento. Assim como na lavoura, numa igreja local, o crescimento vem de Deus, versos 6 a 7. Esta é a aplicação principal destacada aqui nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios 3, de 5 a 9. É o único trecho que usa a figura da lavoura em relação a uma igreja local. Creio ser necessário enfatizar que o crescimento aqui não é limitado também ao crescimento numérico. O fruto que a lavoura de Deus produz não é limitado à conversão de almas. Tem mais esse detalhe. O Novo Testamento menciona diversas outras coisas que são descritas como fruto. A santificação em Romanos 6, 22. Uma oferta monetária em Romanos 15, 28. O louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, lá em Hebreus 13, 15. E o mais conhecido deles, que é o que está lá em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito. Talvez seja esse o principal fruto que a igreja pode dar, né? Que é a transformação que acontece em nós quando nos encontramos com Cristo. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala dessa transformação, que é deixar o fruto do Espírito florescer em nossa vida, né? Aparecer em nossa vida, que é o amor, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão. É porque isso aqui é o que mais falta, né? Crente nas igrejas a gente acha até muito, mas cheio do Espírito é cheio do fruto do Espírito. Não é cheio de dom de línguas, não é cheio de profecia, não é cheio de reteté. Crente cheio do Espírito é o crente que manifesta na sua vida o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fé, alegria, e por aí vai. Aí você vê o irmão cheio do Espírito, entre aspas, né, dando até cambalhota às vezes, subindo pelas paredes. Aí você vai conversar com o irmão, ele é grosso com você. Irmãos, precisamos rever algumas coisas. Aí esse irmão vai conversar com uma pessoa que não é da igreja, de repente está em pecado essa pessoa, e ele vai conversar dizendo: seu incrédulo, seu promíscuo, sua prostituta, você vai para o inferno se continuar nessa vida. Não é cheio do Espírito. Cheio do Espírito chega nessa pessoa e diz: não importa o que você fez, Jesus te ama e Ele pode te perdoar e te salvar. Viu a diferença? Tem muitos cheios do Espírito aí, evangelistas que não são evangelistas, são gritadores de condenação. Mas o evangelista mesmo, ele prega o amor. Então, meus queridos, fruto do Espírito é muito mais do que isso. O fruto que o jardim pode florescer é muito mais do que vidas. Vidas também, mas são uma consequência. Não são o principal, né? As almas vêm conforme a igreja transborda amor, isso contagia outros. Eu creio nisso. Conforme Atos capítulo 2, verso 47, ali está muito claro que o amor que a igreja demonstrava, isso caía na simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, através do amor. Sim, ser evangelista já é um dom. Sim, nós acreditamos nesta revelação bíblica, esta revelação, que é a revelação, não existe outra além dessa.
E nós acreditamos no dom de profecia, que é o dom de promulgar aquilo que Deus manda falar, que é o caso que eu estou fazendo aqui agora, né? Nós cremos nisso. Sim, existem diferenças de algumas crenças, de algumas igrejas, né? Nós não estamos falando aqui também que todo irmão que fala em línguas não está falando da parte de Deus. Não é isso. Eu estou querendo dizer que tem gente que fala em línguas, mas que não está necessariamente cheio do Espírito Santo. Ok? Não estou dizendo também que todo mundo que fala em línguas não está falando da parte de Deus. Oi? Eu sou batizado já. Eu já sou batizado pelo Espírito Santo de Deus. Línguas é mais um dom. Esse dom eu não recebi, mas já busquei e o Senhor não quis me dar. Bom, mas voltando aqui ao texto, senão a gente vai ficar numa discussão, né? Voltando aqui ao texto. O Senhor, Ele quer então fruto, que a igreja dê frutos. Mais do que somente conversão de almas. E Deus está mais interessado em qualidade do que quantidade. Aqui no finalzinho não, na sequência desse texto, na sequência. Quando o Senhor começa a falar sobre a lavoura, verso 12. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira e feno, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, o fruto aqui não é necessariamente quantidade, mas qualidade. Esse alicerce aqui dessa construção, quando começa a se falar sobre a igreja como edifício, você percebe que tem aí algumas coisas estranhas, né? Madeira, feno, palha, algumas coisas que se pegarem fogo vão ser consumidas rapidamente. Então, é importante que o alicerce da igreja, o azaízes, seja um alicerce que tenha qualidade, não só quantidade. A gente pode ter um monte de coisa na igreja, mas não ter qualidade. Podemos ter um monte de pessoas na igreja, mas não ter gente realmente ou genuinamente convertida, né? Nós sabemos que existe no meio do povo, infelizmente, o povo de Deus, os sepulcros caiados, né? Que são bonitos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Queridos, então nós temos aqui apresentado os 3 elementos. A lavoura, o lavrador e Deus, que é aquele quem faz a igreja crescer, a igreja dar frutos. Muito bem, eu quero concluir o que nós estamos falando nesta noite. Falando que o trabalho do cooperador, o nosso trabalho na igreja, você que é líder também, precisa ser caracterizado por dependência total de Deus. Podemos e devemos trabalhar com toda a dedicação, mas na medida em que multiplicarmos nossos esforços, precisamos também multiplicar as nossas orações, para que Deus abençoe a sua lavoura, pois é Ele quem vai dar o crescimento. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalhador pode se esforçar muito. Sim, ele deve se dedicar, deve se esforçar, mas também deve multiplicar a sua oração e a sua dependência de Deus. Porque por mais que ele trabalhe e se esforce, o crescimento não depende exclusivamente dele. Sim, ele precisa deixar a lavoura nas mãos do Eterno. Uma igreja local, portanto, sendo uma lavoura de Deus, deve produzir fruto que agrade a Ele. Isto é, deve crescer em números, em maturidade, em amor, em santificação. Esse fruto, diz a Bíblia, é Ele mesmo quem dará. Por isso, não podemos firmar a nossa fé em homens. Não podemos firmar, como a igreja de Corinto, a sua fé em Paulo, ou em Apolo, ou vocês em mim, ou no pastor Antônio, ou naqueles que já passaram por aqui, Cícero, Aparecido Roberto. Não. Eu quero ler com você aonde deve estar firmado a nossa fé, lá em Hebreus 12, 1 e 2. Nossa fé não pode estar em homens,
Mas, lá em Hebreus 12, 1 e 2, nós vamos ver aonde deve estar a nossa fé. Acharam? E eu vou encerrar com esse texto aqui. E logo em seguida a palavra estará com o pastor Antônio. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em quem? Em Jesus. Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aonde deve estar o nosso olhar, irmãos? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é em Apolo, não é em Paulo, não é no pastor Cláudio, não é no pastor Antônio, nenhum outro, seja dos que estão na mídia como os que não estão. Nossa fé tem que estar afirmada em Deus, porque é Ele que faz a igreja crescer. Amém?